Oi, fala. Tá, não, já passei do Via Sul, tá? Tô chegando aí na Convivência. Como é que tá o GC, animado? Eita, GCzão estourado. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. Precisa que eu pare no supermercado? Porque tu sabe que crente come, né? Come demais. Vai. Não, um monte de gente no meio da rua, da videira, ó. Uma multidão. Enfim, vai, voltando. Tá, precisa que eu pare? Tá, já levou? Quanto foi que ele levou? 20 sacos de pão dá não, pra aqueles animalzinhos dá nada. Sem condição. Eu acho que eu vou parar. Vai. Não, pensei alto, é porque, não, combustível. Eu vou ter que dar uma parada aqui, tô na reserva. Esse negócio de andar na reserva. Mas se bem que eu gosto de adrenalina, eu acho que eu vou andar mais um pouquinho aqui na reserva. Viu? Vou dar uma acelerada. Tá chovendo. De uma hora pra outra começou a chover, mas mesmo assim eu vou dar uma acelerada, viu? E aí já eu chego por aí. Isso, tranquiliza o pessoal aí. Vai fazendo a dinâmica, aquele momento lá do relacionamento. Vai fazendo aí que vai dar certo, tá bom? Valeu, abração. Manda um abraço aí pro pessoal. Diz que eu já chego, viu? Tá, tchau. Pronto. Eita, cheio de mensagem aqui no WhatsApp. O pessoal manda uns áudios de 3 minutos. Como é que é? Eita, vai! Você sabe que na vida, muitas vezes, nós incorremos em catástrofes, porque nós desprezamos os sinais. E a imprudência que nós temos hoje, é o arrependimento que nós teremos amanhã. As escolhas impensadas que nós tomamos hoje, são as consequências negativas que colhemos depois. Se nós avançarmos na direção errada, do jeito errado, nós vamos colher como recompensa a tragédia, porque essa é a recompensa da imprudência, sempre a tragédia. E por isso nessa noite eu quero falar com você sobre o poder de escolhas que são prudentes. O título da minha mensagem é Sinal de Perigo. Abra os olhos, olhe bem, perceba a sua volta, porque Deus já tem colocado sinais para impedir que você chegue em um destino que Ele não tem para você. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, nós oramos que aqui nessa noite o Teu poder e o Teu Espírito Ele venha, Senhor, e fale com cada coração. Ó Deus, eu não conheço a história de cada pessoa nesse lugar, mas o Senhor conhece, e eu te peço que a Tua palavra, ela venha a fim de mudar, de transformar cada coração de dentro para fora. Eu oro isso, Senhor, para a Tua glória, em o nome de Jesus. E se você crê nisso, você pode concordar comigo dizendo amém. Amém. Aleluia, amém. Estamos na terceira parte da nossa série Recalculando. Quem participou da primeira parte? Quantos? Quantos estiveram domingo passado aqui? Nosso pastor Costa Neto pregou uma mensagem maravilhosa, tempo para recalcular. Por sinal, se você quiser, você pode checar tanto a primeira parte quanto a segunda lá no YouTube. Se você aterrissou hoje aqui pela primeira vez, as 2 primeiras partes dessa série já estão disponibilizadas no YouTube. Eu quero ir com você em Provérbios, capítulo 22, no verso 3. Eu quero ler um versículo só da Escritura Sagrada, e eu quero que você entenda que esse versículo é tão poderoso, é tão transformador, que eu não vou utilizar outro senão esse. Ele é tão tremendo, que eu acredito que ele dá conta do recado, e você vai ver isso. Provérbios 22, versículo 3, a palavra de Deus fala assim, Salomão, escrevendo pelo Espírito, ele diz: o prudente percebe o perigo e busca o refúgio. Diga comigo, percebe. Busca. O simples, o inexperiente, tolo, às vezes chamado no livro de Provérbios de insensato, nécio, ele segue adiante, fale comigo, segue. E sofre as consequências. O prudente percebe e busca, o inexperiente segue e sofre.
Salomão aqui em Provérbios capítulo 22, no versículo 3, ele fala para mim aquilo que são as 3 características do homem prudente, da mulher prudente. Será que eu posso começar com isso? Então eu quero começar pela primeira característica que eu percebo, está muito explícito, muito claro. O versículo fala, ele percebe o perigo. Você não precisa ser nenhum gênio para notar isso. Salomão diz claramente, o prudente percebe o perigo. Há um poder de percepção que caracteriza aquele que é prudente. Ele não percebe apenas aquilo que se dá aqui e agora. Ele tem uma visão além, ele tem uma visão no fim, ele tem uma visão que alcança o horizonte da vida. Ele não olha, ele não foca apenas nas consequências imediatas. Ele vê o resultado final. Ele vê o que está além, ele vê o que vem depois, ele sabe o final da jornada, o final da estrada. O prudente é aquele que de certa forma anda na vida com um binóculo, para ver o que está mais ali na frente. Ele não precisa chegar lá, para saber que lá talvez seja um lugar perigoso demais para você ir. Ele vê os sinais antes, ele percebe as advertências antes. É isso que o prudente faz, e eu te digo mais, escute isso, ele sabe que as decisões do hoje produzem as experiências do amanhã, ele sabe que o agora está conectado com o depois, ele entende que grande parte da vida é regido por esse princípio, o princípio da conexão, o princípio da causa e efeito. Para cada semente, vamos lá, você que veio para a minha primeira mensagem, para cada semente há um fruto, para cada decisão há um destino, para cada caminho há uma jornada. Simples assim, causa, efeito, causa, efeito. Ele entende tão bem que grande parte da vida é regido pelo princípio da causa e efeito, que para o prudente, escute, para o prudente, na vida, não há sucesso, não há fracasso, só há resultado. Não há sucesso, não há fracasso, só há consequências. Para o prudente é tão claro essa relação causa e efeito na vida, que ele para, e antes de tomar certas decisões, ele faz uma questão que eu gostaria de sugerir a você, aplicar na sua vida. A questão é a seguinte, a pergunta que ele se faz é a seguinte: se eu continuar sendo a pessoa que eu sou, andando do jeito que ando, no caminho onde eu me encontro, qual destino me aguarda lá no final? O prudente é aquele que se pergunta, se eu continuar decidindo como estou, decidindo onde eu vou parar, não onde eu estou. Eu vejo tantas pessoas medindo o sucesso da vida por onde elas estão, e elas não percebem que a vida não é apenas sobre onde elas estão, a vida também é sobre onde elas vão chegar. Porque a sua vida não está parada, é como um carro, ela não é estática, ela está em movimento, ela é dinâmica. Aquilo que é hoje, amanhã é ontem. E aquilo que é amanhã, daqui a pouco, já não vai mais ser, vai ser o teu hoje. Está em movimento. É como um carro, é dinâmico. Portanto, você não vai permanecer no lugarzinho que você está. Você não vai ficar nesse lugar onde você se encontra. Existe um lá. Existe um lá. Quem entende o que eu estou falando? Existe um lá que você vai chegar. A pergunta é, o que é que te aguarda nesse lá? O que é que te espera nesse lá? O prudente, quando ele vai decidir, ele pergunta, onde eu vou chegar com essa decisão? Ele percebe o perigo. Ele percebe o perigo. Ele não apenas, escute isso, essa é a arte da prudência. Ele não apenas olha para decisões, olha para atitudes, olha para oportunidades e olhando para elas, ele classifica, será que isso é perigoso ou não perigoso? Não. O prudente não apenas vê o perigo que há nas coisas, ele vê muito mais, ele vê o potencial de perigo que há nas coisas. Por favor, me escute, isso é bem diferente. Tem algumas coisas na sua vida que talvez você olhe, e de fato, a rigor não é crime. A rigor não é errado. A rigor não é contra a lei. Mas tem potencial de levar você, passo a passo, de abismo em abismo, para um precipício. O prudente não apenas vê, ele não apenas enxerga o perigo, ele vê aquilo que tem potencial de ser perigoso. Essa é a arte da prudência. Diga comigo, ele percebe o perigo? Toque quem está perto de você e diga, fique atento. Segundo, o texto fala que ele não apenas percebe o perigo, por favor,
Eu estou construindo uma lógica aqui com você. Mais uma vez, é o verso quem fala, não eu, mas o verso quem diz. Ele percebe o perigo, ele busca refúgio. Fale comigo, busca refúgio. Ele busca refúgio. Essa é a linha que divide a prudência da insensatez. Escute, o prudente, ele vê os sinais de perigo. E ele responde aos sinais de perigo. Ele toma providência. Ele busca refúgio. Você concorda comigo que buscar refúgio é tomar providência? Você concorda que buscar refúgio é ter uma atitude? Pois então, mas o que é que o inexperiente faz? Salomão fala que ele simplesmente segue, passa batido. Escute, a diferença entre o prudente e o simples não é aquilo que eles veem, é como eles respondem àquilo que eles veem. A diferença entre o prudente e o simples não é os sinais que eles percebem, é os sinais que eles respondem. A diferença entre o prudente e o simples não é o que eles entendem, é o que eles fazem com aquilo que eles entendem. Não é o que eles sabem, é o que eles fazem com aquilo que eles sabem. Se você for na praça, se você fizer uma pergunta, imagine você, funcionário do IBGE do céu. E aí você fizer uma pesquisa. E a pesquisa é bem simples, você chega para uma pessoa comum, normal, e você pergunta assim, olha, questionário para você. Você acha que aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã? Quantos acreditam que todo mundo diria assim? É óbvio. Quem diria, não. Não. Quem diria? Ninguém. Se você chegar para essa pessoa e você perguntar, ei, você acha que para cada semente há um fruto? Você acha que as tuas decisões hoje, elas vão ter uma implicação amanhã? Você acredita nisso? Quantos acham que todos diriam sim? Quantos acham que os seus colegas no trabalho diriam sim? Quantos acham que os seus amigos diriam sim? O ateu diria sim, você está entendendo? O agnóstico diria sim. Não importa a tua crença, orientação religiosa. Todo mundo diria, de Buda, Maomé, Allan Kardec, até todo mundo diria sim. Escuta uma coisa. O problema do simples não é que ele não acredite no princípio de causa e efeito que rege a vida. É porque ele vive como se ele não soubesse. Ele sabe, mas vive como se não soubesse. É mais ou menos assim. Ele sabe que se ele gastar mais do que aquilo que ele ganha, ele vai entrar em débito. Mas ele vive como se não... Repita comigo, como se não... Pronto. Ele sabe que se ele não gastar tempo com os filhos vão cobrar depois. Ele sabe, mas ele vive como se não... Ele sabe que casamento se faz com tempo de qualidade, com amor, com confiança, com uma relação de credibilidade, intimidade. Não é apenas uma troca de serviço. Você precisa se doar, você precisa se dar. Porém, ele vive como se não... Simples assim. Ele sabe que vir para a igreja faz um bem, mas aí de vez em quando ele coloca as conveniências pessoais à frente dos compromissos que ele tem com Deus. Ele sabe, mas ele vive como se não... Ele sabe que é plantado na casa do Senhor que o justo florescerá, mas sempre tem uma desculpa para não vir à casa de Deus. Ele sabe, mas ele vive como se não. Ele sabe que sem oração a vida espiritual não decola. Sem o poder da palavra de Deus, as turbinas da tua vida param. Ele quer decolar sem isso. Ele sabe, mas ele vive como se não. Ele vive como se não soubesse. Tem alguém entendendo para onde é que eu estou indo com a mensagem? Ele vive como se não soubesse. O prudente sabe e reage a isso. Ele vê e busca refúgio. O simples não, ele passa batido, ele vai adiante, ele segue e sofre as consequências. Penso eu que é porque o simples, ele sempre se coloca acima das advertências, acima das estatísticas. A palavra de Deus fala, olha, faça isso, mas ele diz, não tem problema, comigo é diferente. A Bíblia diz, por exemplo, perdoe, porque senão você entra num tormento emocional, espiritual. Mas ele diz, não, eu sou a exceção. O problema do insensato é porque ele sempre pensa que ele é a exceção, a regra. Ele vai ser a exceção aos princípios de Deus. Escuta uma coisa, o reino de Deus trabalha com princípios. Se você se alinha com os princípios, você é abençoado pelos princípios. Se você não se alinha a eles, você é quebrado pelos princípios. É como a lei da gravidade, simples assim. A lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você vai se partir lá no meio. Ela não é ruim, é uma lei, é um princípio. Uma vez que você entende, você segue.
Sabedoria diz isso. Portanto, o prudente vê perigo, busca refúgio, simples não, segue e sofre consequências. Afinal de contas, eu estou acima das advertências, eu estou acima das consequências, eu estou acima dos sinais, eu estou acima de tudo. Eu sou a exceção à regra. E é assim que funciona. Você sabe qual a diferença? Enquanto eu prego dentro do coração do prudente e do simples, você sabe, é que enquanto eu estou falando isso, enquanto eu prego, o prudente está me ouvindo e ele está dizendo o seguinte: eu preciso recalcular minha rota, porque esse cara está falando, e a palavra de Deus é quem está dizendo, que se eu ver o perigo, eu preciso então buscar refúgio, eu preciso tomar providência, eu preciso ter uma atitude, eu preciso tomar uma ação, eu preciso fazer algo novo, eu preciso mudar aquilo que eu estou plantando, para então ter algo novo para colher. Eu creio nisso, eu vou fazer diferente. O simples está me ouvindo, achando bonito, tomando nota, batendo palma, aplaudindo, dando glória a Deus, mas quando sai desse lugar, não faz nada com aquilo que foi falado. E eu quero dizer a você, não importa o quanto você concorda, não importa o quanto você tuita, não importa o quanto você coloca no Facebook, no Instagram, aquilo que eu estou falando, não importa o quão legal o discurso é para você, não importa nada disso. O que faz diferença não é o que você sabe, é o que você faz com aquilo que você sabe. Não importa quais sinais você vê, fale-me como você reage aos sinais que você vê. Não venha me falar de teoria, vamos falar de atitude. Não venha me falar de ideias, fale comigo de decisões. Não venha me falar o que você conhece, fala para mim o que é que você faz com aquilo que você conhece. Essa é a linha que define a diferença entre prudência e então insensatez. O terceiro ponto que eu vejo é que o texto deixa claro que além de ser aquele que percebe o perigo e busca refúgio, ele experimenta alívio. Porque a palavra refúgio é uma metáfora para um lugar de descanso, sim ou não? A palavra refúgio é uma metáfora, é uma figura de linguagem para um lugar de segurança, para um lugar onde você pode suspirar e dizer: ufa, estou bem aqui, sim ou não? Escute uma coisa, o prudente busca alívio para a vida. Há dois tipos de decisões na sua vida: aquelas que no teu amanhã vão produzir alívio e aquelas que no teu amanhã vão produzir arrependimento. Há dois tipos de decisões na vida, permita-me colocar de uma outra forma, a fim de que você possa digerir melhor, mesmo que dê uma dor de barriga. Há dois tipos de decisões na vida: aquelas para as quais amanhã você vai olhar e você vai dizer: ufa, ainda bem que eu... Reticências. Quem já passou por esse momento? Tomaram uma decisão difícil, uma conversa difícil, um vínculo difícil que teve que ser desfeito, enfim, uma escolha difícil, mas que no outro dia você pôde olhar e você pôde dizer: ufa, 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 ainda bem que eu me livrei dessa. Ainda bem que eu... Mas tem aqueles outros tipos de decisões que no outro dia você olha e você diz: não, ufa, ainda bem que eu... Não, você coloca a mão na cabeça, você toma um paracetamol, de vez em quando até para dormir um Lexotan. E ali no seu momento de reflexão, você olha para você mesmo e você diz: onde eu estava com a cabeça quando? Arrependimento. Onde eu estava com a cabeça quando eu disse sim? Quando eu respondi a mensagem? Quando eu tirei o meu carro da garagem e eu fui? Quando eu fui lá ouvir aquele áudio? Quando eu dei aquele like, comentei ainda, para quê? Porque, meu Deus! Quando? Onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu passei o meu cartão? Financiei quase que a minha vida. Parcelei em todos os tempos e eternidades. Eu coloquei parcela até para depois do arrebatamento. Porque se não der certo para pagar nessa vida, eu pago na próxima. Afinal de contas, a Nova Jerusalém vai ter ouro até no chão. Você está entendendo? A gente ri da desgraça.
Não é verdade? Por que eu dei uma colherada a mais? Eu estava indo tão bem, tão disciplinado. Postando a minha foto todo dia, hashtag primeiro dia de dieta. Segundo dia projeto fitness. Terceiro dia sou maromba. Quarto dia inspirem-se em mim. Quinto dia, orgulhoso de mim mesmo. Proud of me. Aí chega o dia que você dá aquela colherada. E no outro dia, uau, que arrependimento. Que arrependimento. Você sabe que toda escolha que você faz hoje, amanhã vai ser motivo ou de alívio ou de arrependimento. Quando eu penso sobre isso, Carlinhos, eu não sei, eu não sei você, mas quando eu paro e eu penso sobre isso, quando o Espírito Santo falava comigo sobre esse texto, e eu percebi que cada decisão que eu tomo hoje, ou vai gerar um ufa, ou vai produzir um, quando é que eu estava com a cabeça quando fiz isso? Eu digo, as minhas escolhas são muito poderosas, as minhas decisões são muito poderosas. Eu vou ter alívio ou eu vou ter arrependimento. O que é que eu estou buscando? Eu estou buscando refúgio ou eu estou seguindo e sofrendo a consequência? Eu estou buscando refúgio ou eu estou seguindo e eu estou sofrendo as consequências? Tem gente que diz, não, eu estou buscando uma saída para a minha vida. Não, você não está buscando uma saída para a sua vida. Você infelizmente está plantando arrependimento. Mude as escolhas e decisões. Busque refúgio. Pense, amanhã isso que você está fazendo e decidindo hoje vai fazer você dizer, ufa, ainda bem. Ou você vai dizer, como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu quero te falar ainda mais. É que quando você decide viver como uma pessoa prudente, escuta, quando você é o homem, a mulher prudente, e você começa a ter uma visão no depois, você enxerga o que vem além. Quando você tem uma visão para além das consequências imediatas, quando você tem um foco nos resultados finais, você começa a tomar algumas decisões que na ótica de outras pessoas pode parecer extremismo. Pode parecer extremismo. Porque o prudente, o problema nem chegou e ele já toma decisões como se o problema já estivesse aqui. O problema nem chegou e ele já toma decisões não para remediar, mas para prevenir. Daí às vezes as decisões do prudente vai ser aos olhos do tolo um completo fanatismo, extremismo. Por que você está fazendo isso? Para que quebrar os cartões? Para que esse negócio? Não precisa desse. Deixa disso, coisa de gente louca isso aí, viu? É a igreja, você está ficando fanático com essa igreja. Está ficando doido. Para que isso? Para que? Não, para que isso? Tu deixou de seguir todo mundo? Foi, mas para quê? Extremismo isso aí, viu? Você tem que ser uma pessoa mais equilibrada. Para que esse exagero? Ah, não, agora, você tirou um tempo agora para não usar mídia social, jejum de mídia social. Você cancelou seus perfis. Como é que você vai fazer isso? Mix, você vai ficar fora do mundo social. Você vai ficar fora do mundo social. Você vai virar um ET. Você está virando um alienígena, não acredito, extremismo. Para quê? Para que isso? Agora quer dizer que você só namora em local público. Você não namora no canto só você e ela. Para que isso? A gente está no século 21. Extremismo. Extremismo. Aí você vai olhar e você vai dizer, aquilo que para você é extremismo, eu chamo de necessário. Porque o seu limite não é o meu limite. Eu não te conheço, mas eu me conheço. E eu sou prudente, aquele que não apenas vê o perigo, eu vejo o potencial que há naquilo para me conduzir a um precipício. E é por isso que eu paro e eu digo, aquilo que para você é extremo, para mim é necessário, a minha vida vale mais. E tem mais, calma aí, segura a palma que já você bate. E tem mais. Os outros que falam e acusam não vão pagar o ônus das suas escolhas. Quando a fatura chegar, vai ser no seu nome. Quando for para pagar, vai ser você. A vida é sua, assuma as decisões também. É sua. É sua. Não faz diferença isso não, claro, para você não faz, mas para mim faz. Quando eu estiver lá naquele destino, você vai ser o quê? O socorrista? Me perdoe, mas se não é você que vai pagar o ônus, também não é você que vai meter o dedo e dar opinião. Gente prudente toma decisões que às vezes
será extremamente criticada e rotulada como extremismo. E eu te falo uma coisa, conheço muita gente que daria tudo para voltar no seu ontem e tomar algumas decisões bem extremistas. Eu conheço muita gente que faria tudo para quando tinha lá seus 15, 16 anos, ter jogado o laptop no lixo. Mas eu conheço muita gente que gostaria de nunca ter pegado num certo copo, num certo lugar, ido a certo momento, visitado uma certa pessoa. Conheço gente que gostaria de nunca ter conhecido o celular até certo tempo da vida. Extremismo, sim, mas o extremismo no ontem poderia ter resolvido algumas crises do hoje. Seja prudente, pague o preço da prudência, sabendo que o preço da insensatez é muito mais elevado. Aleluia. Aí você pode bater palma. Metido, né, o pregador? Só tirando onda, porque é o culto de 20 horas, a gente já está no final. Eu quero comentar com você 3 sinais que eu vejo que de vez em quando a vida nos dá. Pode ser assim? 3 sinais. Afinal de contas, o título da pregação é sinal de perigo. Aí para honrar o tema, eu vou falar. 3 sinais. O primeiro sinal é aquele que você não vai ver do lado de fora da janela. Não, ele está no visor, bem perto. É interno. É esse sinal aqui, ó. Falta de combustível. É o que eu chamo de tanque vazio. Vira para quem está perto de você e diga: não ande de tanque vazio. Escuta uma coisa. Tem muita gente, olha só, que para no meio da vida porque anda de tanque vazio. Eu quero perguntar aqui, eu não sei se só sou eu que fico agoniado, porque não dizer, no quase desespero, quando entra na reserva. Não é verdade? Quando você entra na reserva é tão interessante. Cada quilômetro que você passa, pode ser que você pare. Talvez o seu carro é mais sofisticado que o meu, já é aqueles que tem aquele visor, aquele negócio lá que fala, olha quantos quilômetros falta, até você dar o prego. O meu não, só fica uma lâmpadazinha vermelha assim acesa, pum, e parece que tem uma mensagem assim no visor: JV se vira. Problema teu. Não abasteceu quando pôde, problema teu. Aí eu acho incrível, parece um jogo. A cada quilômetro que eu ando, será que eu vou parar aqui? Avança um pouquinho mais, parei, não. Ainda estou em movimento, passar a marcha, vamos ver. É um jogo. Adrenalina lá em cima. E olha que eu ando na reserva, eu gosto de vez em quando, viu? Testar o carro. Escuta uma coisa, por favor, não arrisque a sua vida andando na reserva. Eu não estou falando desse tanque aqui, eu estou falando desse tanque aqui. Eu não estou falando de um tanque físico, eu estou falando do tanque da sua fé. Abasteça-se e encha-se, porque não há como você andar na vida de tanque vazio. Eu estou falando vazio de fé, vazio de confiança em Deus, vazio do Espírito Santo, vazio da palavra, da promessa, da presença de Deus. Escuta uma coisa, eu percebo que muita gente vem para aconselhamento pastoral. Aí o pessoal: não, mas eu tenho muito problema disso, problema daquilo, problema disso, problema daquilo. No meio da conversa eu percebo, 50% dos casos, o problema não é motor danificado, o problema é tanque vazio. Eu percebo que o motor está inteiro, o carro é novo, mas o tanque está vazio. Carro com tanque vazio pode estar perfeito, pode estar novo, pode ser lindo, pode ser uma Ferrari, mas não anda, porque até uma Ferrari precisa de combustível. Portanto, às vezes o problema é bem menor do que você pensa. Basta encher o tanque, basta abastecer. Simples assim. Quem sabe Deus está te trazendo aqui nessa noite para você aprender a abastecer o seu tanque, abastecer a sua fé com a palavra, abastecer a sua confiança em Deus com a oração, abastecer a sua vida com as promessas de Deus, abastecer a sua vida com esperança. Abasteça-se daquilo que é do alto, daquilo que é do céu, daquilo que vem de Deus. Efésios, capítulo 5, verso 18. A Escritura nos fala, Paulo fala aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Encher aí, quando Paulo fala, é o encher-se continuamente. No grego, o tempo verbal aí é encher-se continuamente.
Ele está falando, não se abasteça só de vez em quando, não vá no posto espiritual só de vez em quando, que isso não seja uma experiência pontual, não, faça disso um hábito, encha-se hoje, encha-se depois, encha-se amanhã e depois de amanhã, preencha-se, encha-se, abasteça a sua fé, abasteça a sua vida com Deus, dobre os seus joelhos, feche a tua porta no teu secreto, o teu Pai que te conhece, te vê e contigo Ele fala. Abasteça-se daquilo que é do céu, daquilo que é de Deus, ouça aquilo que vem do alto, ouça aquilo que vem de Deus. A gente se abastece de tanta porcaria, tanta coisa, depois dá o prego, não sabe por que é. O mecânico chamado Espírito de Deus vem, abre um negócio pra gente e mostra, olha, o problema é que tem muita porcaria que você está enfiando aqui nesse tanque, quando você poderia apenas me colocar nele. Encha-se do Espírito, porque com tanque vazio, até uma Ferrari para. Que dirá, a minha vida é a sua? Não espere o reboque, não espere a tragédia, não espere você se esgotar. Vejo pessoas chegando ao ponto do esgotamento para a ficha cair e perceber que há muito tempo elas estavam na reserva. Por favor, não deixe o esgotamento chegar para você perceber e abrir os olhos que você está na reserva por um tempo longo demais. Abasteça-se de Deus. Segundo sinal que de vez em quando nos aparece no meio do caminho, é o limite de velocidade. Para alguns aqui que gostam de andar rápido, o pregador se identifica. Limite de velocidade, pense num desafio, 60 km por hora, mas por que, meu Deus? Será que não pode dar uma acelerada? Escuta, às vezes você está na direção certa, mas indo rápido demais. Provérbios capítulo 14, verso 29, diz que o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Aquele que é precipitado, aquele que vai rápido demais, aquele que acelera demais, todo mundo, publicamente, todo mundo vai ficar sabendo a falta de cabeça que ele tem. Escute, a gente tem que trocar a nossa precipitação pela nossa prudência. Nós precisamos, de vez em quando, desacelerar, frear um pouco, reduzir a marcha. Escuta, você já está querendo colocar o anel no dedo dessa daí, cuidado, você está passando a marcha quinta, Deus está dizendo assim, puxa o freio de mão, puxa o freio de mão, fique impressionado, a quantidade de namorado que quer viver como casado. Entre o seu namoro e o casamento existe um negócio chamado altar, compromisso, público diante de Deus, se acalme. Existe um processo, uma jornada que você precisa trilhar. Jornada é importante, sabe por quê? Porque tempo, por favor, escute o que eu estou falando. Eu sei que algumas pessoas talvez estejam me escutando, principalmente se você não é acostumado a ouvir os princípios de Jesus, e para você que não é discípulo de Jesus, talvez você ouça o que eu estou falando e tome de forma ofensiva, mas não, eu não quero comunicar de forma ofensiva, eu quero apenas dizer para você que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu quero dizer para você que tempo é oportunidade para amadurecer. Fale comigo, tempo é oportunidade para amadurecer, e maturidade é condição para experimentar as promessas. Dê tempo ao tempo, porque para cada tempo há uma oportunidade para amadurecer, e quem amadurece se prepara para receber o melhor de Deus. Cuidado, o sócio, ele tem cara de anjo, parece que foi providenciado por Deus, ok, você conhece o extrato bancário dele, mas você não conhece o caráter. Vá com calma e desacelere, simples assim. Terceiro sinal, chamado pare, diga pare. Vire para quem está perto de você e diga pare. Aí teve um pessoal que quis continuar a cantar a música, olha aí os irmãos. Pare. O texto também deixa muito claro isso, parar. Buscar refúgio, interromper, dar uma puxada no freio de mão assim, abrupta, repentina, radical. Escuta, de vez em quando Deus coloca diante de você um pare. Ele não está falando para você desacelera. Ele não diz para você reduz a velocidade, não. De vez em quando Deus coloca um pare, sabe por quê? Porque existem alguns cruzamentos na sua vida perigosos demais para você atravessar. Uma carreta de problemas pode te atropelar, e é por isso que Ele coloca um pare diante de você. Tem pessoas nesse lugar que sabem do que eu estou falando. O Espírito Santo já tem incomodado você. Alguns vínculos que Ele quer que de forma abrupta, radical, de uma vez por todas, você corte. Você tem insistido neles.
Alguns relacionamentos para os quais Deus está dizendo assim: pare, de uma vez por todas, pare, não dê mais nenhum passo, não se mova, não faça nada, pare, por favor, pare. Você tem insistido para alguns hábitos, vícios, problemas, questões que você tem dito: não, eu vou dar mais um dia desse problema para a minha vida, eu vou dar mais um dia para esse hábito na minha vida, eu vou dar mais algumas horas para essas questões na minha vida, e Deus está dizendo: não tem mais tempo, o cruzamento perigoso está diante de você, pare! Pare. Essa placa chamada pare está diante de você. E você sabe do que eu estou falando. A sua vida é preciosa demais para entrar numa colisão indesejada. E Deus está colocando esse pare não para te limitar, mas para te preservar. Deus não está te colocando diante desse pare para limar você, para cortar você, não. Ele está colocando esse pare para guardar você, para conservar você vivo, pleno e feliz para o destino que Ele tem para você. Aleluia. Pare. Enquanto o louvor volta, eu quero concluir a mensagem com um sinal que eu penso que é um dos que mais trazem esperança. Quando eu estou em uma estrada, e eu sei que eu estou indo na direção errada, porque de vez em quando a gente pega a estrada errada, sim ou não? E a gente percebe quando a gente está indo, que não é indo, é vindo. Quem já passou por isso? Você entra numa rua, você pensa, é indo, aí você, meu Deus, estou do lado errado, é vindo. Aí você procura o quê? Você procura um retorno. E coisa boa é você ver a placa, retorno a 100 metros, sim ou não? Mas coisa desesperadora é quando você não vê placa nenhuma. É quando passa quilômetro após quilômetro, você diz, mas cadê o retorno? Mas cadê o retorno? De vez em quando eu oro de Deus, por que o Senhor não me deu assim um troller com aquelas rodas gigantes? Eu só fazia uma ilegalidade leve, sem o adesivo do Estou na Videira, com um fumega para ninguém saber que é o pregador. Jesus, não siga esse exemplo, eu só estou usando como ilustração, não condiz a realidade, não é verdade? Talvez não. Entenda, retorno, coisa boa é encontrar um retorno. Eu quero dizer, não espere você chegar num ponto da sua trajetória onde não mais haverá retorno. Aproveite enquanto o retorno está a 100 metros. Aproveite enquanto o retorno está bem aqui e agora diante de você. E eu descobri na palavra de Deus que Deus providencia para nós um retorno muito específico. Eu batizei de retorno 356. Fale comigo, retorno 356. Vira para quem está perto de você, cutuca e diz assim, você precisa de um retorno 356. Quem sabe hoje, quem sabe depois. Aí você diz, mas João, afinal de contas, o que é esse negócio de retorno 356? Alguém tem ideia? Deixa eu te explicar. Retorno 356. Tchararã. Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao 6. A palavra diz, confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse é o retorno providenciado pelo céu na sua vida. O texto fala de uma promessa, Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você está nesse lugar, João, eu preciso desse retorno. Eu preciso que Deus venha endireitar aquilo que eu tenho por muitas vezes tratado de forma torta. Eu preciso que Deus alinhe aquilo que está desalinhado, conserte aquilo que está quebrado. Há uma promessa, Ele endireitará as tuas veredas. Mas na Bíblia as promessas são condicionais, e para cada promessa há uma obediência. E a promessa que você não experimenta é por causa da obediência que nós não temos. Provérbios 3, do 5 ao 6, ele começa com 3 imperativos. Fale comigo, confia, não se apoie, reconheça.
Só mais uma vez, confia, não se apoie, reconheça. Esses são os 3 imperativos que geram a promessa para nós. Quer pegar o retorno 356? Quer que ele endireite as veredas? Confia, não se apoie, reconheça, confia. Eu tenho percebido que a maior parte das pessoas, elas sabem muito bem qual a vontade de Deus para elas. Elas sabem o que Deus quer delas. Elas sabem sim qual área Deus tem dito já para você. Ei, me dê isso, entrega para mim. Elas sabem. Não é problema de conhecimento, é de confiança. É porque no fundo você luta dentro aí do teu coração. É você com você mesmo. Essa guerra, essa batalha entre o medo e a confiança. É a batalha que diz assim dentro de você: mas e se eu disser sim para Deus? E se eu optar por Deus? O que é que vai acontecer? Ó, o medo. O que é que vai acontecer? O que é que os meus amigos vão falar? O que é que ela vai dizer? O que é que a minha namorada vai falar? O que é que os meus pais vão dizer? O que é que a minha esposa vai falar? O que é que vão... E o que é que vai acontecer depois? Os resultados, as consequências. E para os negócios, como é que vai ser? E no meu estágio, como é que vai ser? E as portas profissionais, como é que vai ser se eu caminhar por aqui? Eu sei que Deus quer isso de mim, mas e se eu fizer, o que é que vai acontecer? Eu quero falar uma coisa para você. Confiança é você ter a convicção de que a vida que está nas mãos de Deus não fica sem suporte. É a convicção de que Deus honra aqueles que o honram. É a convicção de que você pode confiar em Deus e Ele se responsabiliza pelo resto. Obediência é o teu papel. Milagre é obra de Deus. Confiança. Você sabe o que é isso? Confiar no Senhor é você dizer assim: Deus, eu posso não concordar, mas eu me submeto. Porque sim, você pode se submeter até aquilo que você não concorda. Confiança não é concordar, confiança é se submeter. E eu creio que a principal forma de expressão da fé é quando você se submete a Deus, mesmo quando você não concorda. Isso é confiar. Porque se faz sentido na sua cabeça, é fácil você fazer. Mas quando não faz sentido na sua cabeça, aí é que é necessário confiança. Quando você acha que o caminho não é o melhor, mas porque Deus está dizendo que esse é o caminho, você vai por ele. Aí é que você está dizendo que você não está indo pela beleza do caminho, mas pela fidelidade daquele que te aponta o caminho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Fé é sobre você ir pelo caminho que Ele diz, não por causa do caminho, mas por causa de quem fala, de quem diz. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor, nele. Confie nele. Não se apoie no seu próprio entendimento. Você sabe o que é isso? Não se apoiar no teu próprio entendimento? Eu pesquisei no hebraico. Olha o que eu achei, a melhor tradução: não se apoie no seu próprio entendimento. Tradução do JV de hoje significa: não se ache. Não se ache. Não, mas porque eu tenho um título tal, porque eu tenho um estudo tal, mas porque eu sou isso, porque eu tenho esse dinheiro aqui, mas porque eu tenho essa carreira, porque você não conhece a minha história, o meu legado, o meu nome. Interessante. Entendi. Nenhum dos seus títulos, nenhum dos seus cursos, nenhum dos seus estudos consegue fazer você mais do que apenas um ser humano finito, frágil, vulnerável e temporal. Nada. Você é ser humano, pó, simples assim. Eu sou, você é. É como essa fumaça aqui, que o pessoal gosta de sufocar a gente com fumaça. Aqui na plataforma, jogaram aqui a nuvem de glória. Escuta, é como essa fumaça, que no momento quase que me cobre. Mas amanhã não vai estar mais aqui. Passa. Quando abrir aquelas portas ali, vai. Ela vai embora. Você está entendendo? Parece tão densa nesse momento, né? Dá aquele efeito, legal. Amanhã você não vê nem mais sinal dela. Assim é a minha vida, a sua vida. Tiago capítulo 5, você é como um vapor, é como o orvalho da manhã, desaparece. Passa, vai embora. Não é você que sabe, é Deus que sabe. Não é você que pode, Ele que pode. Meu amigo, pelo amor de Deus, não me venha falar de currículo. Analise o currículo de Deus. Para a mulher que era estéril, Ele deu filho. Para o mar que estava fechado, Ele abriu. Para as muralhas destruídas, Ele construiu. Para os famintos, Ele multiplicou pão e peixe. E para a morte, Ele ressuscitou. Não me fale do seu currículo. Olha para o currículo dele. Quem é que entende aqui nesse auditório?
Fala para mim, Jesus. É Ele que sabe. É Ele que manja do negócio. Essa parte não precisa repetir. É Ele que sabe. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie nessa bagagem que você tem. Não se apoie nisso. Mas reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconhece-o. Reconhece, é o que o texto fala, reconhece. Esse é o terceiro imperativo e último, reconhece. Quando uma autoridade chega em algum lugar, há sempre um assento reservado para essa autoridade. Porque a autoridade merece posição distinta, merece tratamento diferenciado. Eu quero dizer para você, reconhecer Deus na sua vida é quando você olha para Deus e você entende que Ele é o Criador, Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, e que Ele não pode ficar com qualquer lugarzinho que te sobra na tua vida. Ele merece o centro, Ele merece uma posição de destaque, de honra, Ele merece um tratamento diferenciado. Jesus não vem para ser visitante em alguns cômodos da sua vida. Ele entra pela porta e vem para ser o dono da casa inteira. O dono da casa inteira. Reconheçam. Trate Deus como Deus. Não como Deus, como Deus. Como Deus, D maiúsculo. Trate-o como Deus. Reconheçam. E não apenas em alguns caminhos, todos. Você percebeu? Todos os caminhos. Todos, caminhos morais, éticos, financeiros, profissionais, sociais, espirituais, todos, sexuais, tudo, todos. Cada área da sua vida, cada setor da sua vida, cada dimensão da sua vida, todos. Não, Jesus vai ser reconhecido aqui, nessa área aqui da minha vida, nessa outra não, isso comigo não vale. Assim diz o Senhor Jesus. É em todos. É em todos. Porque o poder de reconhecer Deus é reconhecê-lo em tudo. Reconhecê-lo acima de tudo, antes de tudo e mais do que tudo. E aí, quando você confia e não se apoia no teu próprio entendimento, e você o reconhece, Ele vem e endireita as tuas veredas. Qual decisão você precisa tomar, mas não tem coragem? Qual mudança de direção e de caminho você precisa tomar na sua vida, mas te falta ousadia? Você sabe, no fundo você sabe, tem um tanque vazio apitando para você, abastece. Tem um limite de velocidade apontando para você, te acalma. Diminui a velocidade, reduz a marcha. Tem um pare diante de você para interromper o teu trajeto. Você sabe. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo te dê coragem para não apenas saber, não apenas ver os sinais, mas reagir, responder diante deles. Eu quero orar para que você confie. Eu quero orar para que você deixe de se achar e se apoiar no seu próprio entendimento. E que essa noite eu e você possamos sair desse lugar reconhecendo Deus em tudo, tudo. Antes de tudo, acima de tudo, mais do que tudo. Eu quero orar para que você pegue aqui e agora, não depois, não amanhã, mas aqui e agora, esse retorno 356 na sua vida. Vira para quem está perto de você e diga assim, enquanto você vai se levantando, fala para quem está perto de você, toma o retorno 356. E você pode ficar de pé da última fileira à primeira. Nós vamos orar, e eu creio que há uma presença especial de Deus no nosso meio. Jesus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você não precisa de alguém colocando a mão sobre você. A mão dele já está sobre ti. Os olhos dele já estão sobre você. Essa noite é uma noite de entrega. É uma noite de confiar. Ei, escuta, ouve. Há um texto do Evangelho que fala que certo dia Jesus foi multiplicar pães e peixes, e o menino foi até ele, deu 5 pães e 2 peixes, e quando passou das mãos do menino para as mãos de Jesus, ele partiu dando graças, e a multiplicação aconteceu. Sabe o que é que eu aprendo? Eu aprendo que milagre acontece com a vida que deixa de estar nas nossas mãos e passa a estar nas mãos de Jesus.
Ele só multiplica o que está na mão dEle. Ele só muda o que está na mão dEle. Ele só amplia o que está na mão dEle. Ele só endireita o que está na mão dEle. E é por isso que eu oro, que essa noite na sua vida seja uma noite de entrega. Essa noite na sua vida seja uma noite de decisão. Eu quero convidar você, da última fileira até a primeira, da direita até a esquerda. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, ergue a tua voz e vamos cantar para Ele, para Jesus, para querer. Aleluia!